Olá, tudo bem? Esse é o Planeta Brasil Sustentável, projeto que objetiva divulgar entre a população, sensibilizar a população sobre a importância da Agenda 2030 e dos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O programa de hoje traz um entrevistado muito especial, Luiz Mascarenhas, superintendente e diretor-geral da Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná. Ô Mascarenhas, obrigado por ter vindo aqui ao programa, uma honra te receber. Um abraço a toda a equipe lá do SEDES, que são parceiros, amigos e que têm feito um trabalho fantástico de divulgação da Agenda 2030 no Paraná. Ô Mascarenhas, eu queria, antes de começar a te perguntar as questões aí da entrevista, eu queria ler um pouquinho a tua biografia, né? O Mascarenhas, ele é doutor em saúde da infância e adolescência pela UFPR. É também professor da Unicentro, do Programa de Doutorado em Desenvolvimento Comunitário e também do Departamento de Educação Física. Tem mais de 200 artigos publicados em diversas revistas internacionais, com destaque para as revistas Nature e Lancet. O Mascarenhas, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu queria te perguntar de cara, né, ô Mascarenhas, por que a Agenda 2030 e os 17 ODS são tão importantes para a sociedade paranaense e a sociedade brasileira? Qual a relevância que tem, afinal, essa temática aí para a população em geral, Mascarenhas? Bom, Aurélio, primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, participar desse projeto inigualável sendo desenvolvido por vocês, né? Então, agradeço em nome da minha equipe, da superintendente, porque o projeto Planeta Brasil Sustentável é uma oportunidade da gente estar aqui conversando, batendo papo e falando sobre esse assunto que é tão importante para um planeta, né? Nós estamos falando, como você mencionou, algo importante para o Paraná, algo importante para o Brasil, mas algo importante para todos os países do mundo e para a convivência, vamos dizer assim, e manutenção dos nossos recursos naturais. Da vida, né, Mascarenhas? Da vida nesse planeta, né? Muito obrigado, Aurélio. Então, eu agradeço. E, se você me permitir, claro, eu vou retornar um pouquinho, falar um pouquinho da história, para a gente entender essa dinâmica toda. E a gente tem que voltar para o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Guerra Mundial, como o nome já diz, né, foi uma guerra que devastou lares, separou famílias e, de certa forma, destruiu muito que tinha sido construído até aquele momento. E o que aconteceu? Os países se uniram após a guerra e formaram as Nações Unidas. E qual era o objetivo daquele momento? Era uma reconstrução, né, uma forma de convivência em harmonia, a abertura de diálogos para que a guerra não acontecesse novamente, ou novas guerras não acontecessem novamente. É construção em todos os níveis, né? Todos os níveis, social, econômico, político, todos os aspectos. Todos os aspectos. E dentro desses trabalhos que foram desenvolvidos, a gente pode destacar, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, que foi idealizada, o direito das mulheres, o direito das crianças. Mas a gente vindo construindo dentro da história, a gente vai observar que durante esse momento foi feita a construção também, por exemplo, do Índice de Desenvolvimento Sustentável, do Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, na década de 70, 80, que começou a ser um novo balizamento de desenvolvimento. Então, os países não se balizavam mais pelo PIB, mas sim pelo IDH. Então, nesse momento, a gente começa a ter um movimento onde o desenvolvimento socioeconômico começa a ser discutido e elaborado. E aí, se você me permitir aqui fazer uma citação, tem uma médica norueguesa, Gro Harlem Brundtland. Se eu falei certo o norueguês aqui, espero ter dado crédito de maneira correta à senhora Grom, mas ela foi a primeira, ela é considerada como a primeira pessoa a utilizar o termo desenvolvimento sustentável. A partir daí, nós tivemos, por exemplo, a Rio 92, onde nós
foi discutido e foi implementado algumas ações, como, por exemplo, a utilização e adequação dos ODMs, que são um precursor dos ODS. As antigas ODS, né? As antigas ODS. Isso é a década de 90, né? Isso, estamos falando final da década, começo por meio da década de 90, e aí, claro, como já dizia, a ODM seria Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Que seriam para a virada do século ali, naquele período. A gente fala ali, né? Mas já faz 20 anos atrás. Mas, e aí, com isso, se observou posteriormente que a gente teve a Rio+20. Aí a data aqui eu vou me permitir a falha de nomenclatura, mas teve a Rio+20 posteriormente. E aí um conjunto de pesquisadores e estudiosos da área discutiram os ODMs, os progressos que eles trouxeram e observaram que o engajamento não era total dos países da ONU, né, vinculados... Os membros filiados à ONU. E, ao mesmo tempo, eles observaram que faltavam alguns indicativos de mensuração do progresso do que foi realizado. Parâmetros, né? Parâmetros de observação que a gente pode falar, olha, saiu de A, chegou em B, né? Tinha um, agora tem dois, nós conseguimos evoluir ou reduzir e assim por diante. Daí que vem, então, os ODS. Então, os ODS surgiram através desses estudos que eu mencionei para você e que foram lançados ali em 2015 na ONU, onde todos os países então se comprometeram em assinar e tentar alcançar o que estava sendo proposto naquele momento. A globalização dos ODS é algo estruturante da importância dele, né? De tudo que eu falei para você. E eu acho que eu vou deixar a frase do Ban Ki-moon como um ponto relevante para a tua resposta. Não existe um plano B além dos ODS. Por uma razão bem simples, não existe um planeta B. Nós só temos um planeta hoje. Então nós temos que cuidar desse planeta. É agora. É agora. Entendi. Ô Mascarenhas, aproveitando o gancho, o Brasil está muito longe de atingir as metas, se a gente comparar, por exemplo, com os parâmetros da América Latina, de IDH, de outros indicadores e mesmo de outros países do mundo. Claro que nações desenvolvidas têm mais recursos e talvez um pouco mais de consciência em algumas áreas do que o Brasil. Mas eu pergunto, está faltando muito para a gente chegar lá, nessas metas que se estabeleceram, as 17 ODS? Aurélio, eu vou responder para você de uma maneira simples. Eu acho que mais importante, se a gente está chegando lá, a gente estar no caminho. O Brasil está trabalhando, nós estamos desenvolvendo ações voltadas aos ODS para a melhoria das nossas métricas. Então, como eu mencionei anteriormente, essa medida de quanto a gente está evoluindo é importante. É claro que nós tivemos... Eu brinco, né, de 2015 até 2019, 20, a gente estava numa evolução, a gente estava num ritmo de caminhada acelerado, ou um caminhar mais rápido, e aí nós tivemos a pandemia. E que a pandemia mostrou, primeiro, da importância de você ter os ODS ou os objetivos dentro da tua estrutura, dos teus planos de um governo, de uma política pública. E aí pensando mais em termos de saúde mesmo, né, Mascarenhas? Pensando em termos de saúde, mas quando a gente fala de saúde, a gente está falando de tudo, né? Que a saúde afetou a saúde, a gente afeta todos os pontos. Mas a pandemia mostrou que você, com uma boa infraestrutura de uma cidade, você consegue combater uma ação. E da mesma forma, você consegue, se você tem uma educação, você consegue respeitar e entender o que está sendo solicitado. Mas, fechando rapidamente, eu diria o seguinte, o mais importante é que nós estamos no caminho. Claro que a pandemia desacelerou um pouco esse passo que a gente estava, mas o Brasil tem ferramentas e tem meios de alcançar boa parte do que está sendo almejado pela agenda. O Brasil está no protagonismo na América Latina nessa questão, Mascarenhas? Ou em alguns dos 17 ODS, ou a gente ainda precisa evoluir um pouquinho mais? Como é que está a posição do Brasil no cenário latino-americano, por exemplo? A gente fazer comparações diretas assim sobre um ODS ou outro, às vezes é um pouco complicado. Tá. Claro que tem os parâmetros, nós conseguimos medir e acompanhar esse crescimento ou não. Claro que a gente depende de analisar dados de outros países para ver o que eles estão colocando. Mas eu diria o seguinte, que o Brasil tem um status de protagonista. Nós somos um país
dimensões continentais, e nós temos esse protagonismo tanto na área social, na área econômica, como na área ambiental. Até por causa da Amazônia, né, Mascarenhas? Não só por causa da Amazônia, nós podemos mencionar, por exemplo, o estado do Paraná também, com a preservação da Mata Atlântica e outras ações que nós fazemos de reflorestamento e que vão ajudar a construir números dentro dessa estrutura toda que a gente está falando. Ô Mascarenhas, você falou uma coisa importantíssima, que é a questão do envolvimento das nações no planeta, né? Quando a gente começou esse projeto, o pessoal me perguntava: ô Aurélio, mas vem cá, de que maneira a Agenda 2030 impacta na nossa vida concretamente? Você acabou de dar um exemplo, a pandemia. Ora, políticas públicas, governança bem feita, transparência, eficiência na administração pública, preocupação com o meio ambiente, que foi uma das causas da pandemia, enfim, cuidado com a saúde, são questões pertinentes à Agenda 2030, né? Mas então eu queria que você avaliasse um pouquinho mais, desenvolvesse essa questão do impacto direto que a Agenda 2030 tem na vida das pessoas, nos mais variados aspectos, né? Ou em algum aspecto você acha mais importante, por exemplo, né? Olha, eu diria que se a gente pensar, como você mencionou, sobre o Covid, sobre a pandemia, é algo... Eu vou falar o seguinte: os ODS, eles são indivisíveis. Tá? Apesar de a gente ter 17 ODS, eles estão interlaçados, interconectados. Como eu mencionei para você, às vezes você mexe na área da educação, você está reduzindo a pobreza, você está melhorando a saúde, você está melhorando a condição de vida dentro de uma cidade, você está melhorando com uma relação ambiente, pessoa-ambiente, da conservação, do porquê conservar. Então, tudo isso afeta os ODS. Mas eu acho que é importante eu mencionar também que, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de outros países, é importante dizer que tanto nós, em desenvolvimento, como os países desenvolvidos, a expectativa é que, ao redor de metade das metas propostas dentro dos ODS, elas não serão alcançadas completamente até 2030. Tem um percentual mínimo? Dá para quantificar isso, ou Mascarenhas? Olha, dá para quantificar. Eu não tenho esses números para trazer para você hoje, mas são dados que a gente pode levantar e quantificar. Muito provavelmente já existem órgãos, tanto da ONU como, por exemplo, da OCDE, que estão quantificando e já estão observando que esses resultados precisam de uma nova perspectiva de progressão da Agenda 2030. Uma nova repactuação, digamos assim. Uma nova repactuação que provavelmente vai acontecer nos próximos anos. O Mascarenhas, uma das ações que a Superintendência tem desenvolvido é dialogar com os atores políticos, né? Principalmente prefeitos, secretários, os atores locais nos municípios. É esse o foco do trabalho da Superintendência hoje, ou ela tem atuado em várias frentes, com o setor privado, por exemplo, com ONGs, com organizações que podem dar suporte na Agenda 2030? A tua pergunta é muito pertinente, ela tem duas etapas, então me permita dividi-la ao meio. Então, dentro dessa parte que a gente fala de governança estadual, a gente tem que absorver e entender que, apesar do governo, das prefeituras, dos municípios trabalharem fortemente em cima da agenda, a agenda ocorre localmente. Então, são as pessoas que vivem nos bairros, nas comunidades, que vão realmente conseguir impactar dentro da agenda. Mas com essa perspectiva que você mencionou dos prefeitos, nós estamos com um projeto sendo desenvolvido, que é o primeiro projeto no mundo, em parceria com a ONU UNITAR, que é a área de treinamento e desenvolvimento tecnológico e pesquisa da ONU, em parceria com a WFO, que é o World Family Organization, a Organização Mundial da Família. Da doutora Deise Kusdra. Da doutora Deise, onde o Paraná será o primeiro estado, ou a gente chama de área subnacional, que é assim que denomina a ONU, né? Os estados e as regiões que são divididas, os países, eles chamam de subnacional. Então, nós somos a primeira área subnacional a trabalhar a Universidade dos Prefeitos, que é uma ideia da gente estar fazendo um treinamento e demonstrando a importância de ações voltadas à sustentabilidade e
vias e formas de como angariar recursos e desenvolver projetos aplicáveis à sustentabilidade. E aí você fala projetos de desenvolvimento local mesmo, local, né? E regional. Porque uma das coisas importantes que se diga sobre o projeto é isso, respeitando as particularidades locais, né? Isso que é importante, não é um projeto global que quer impor regras e padrões. Não, ele respeita a realidade de cada região, né, Mascarenhas? Isso é importantíssimo. A sua colocação foi... A vocação regional, portanto, né? Essa é a vocação do paranaense, né? A nossa vocação regional. E complementando a segunda parte da tua pergunta, o governo do Paraná, através da Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social, a gente tem uma preocupação muito grande em trabalhar na quádrupla hélice. Resumindo, a quádrupla hélice, ela trabalha governo, sociedade civil, academia e setor privado. Então, e sociedade, né, como um todo. Então, por que é importante? Que são esses 4 agentes que vão fazer a propulsão... Fazer a coisa acontecer. Para o voo dos ODS, da sustentabilidade poder acontecer. Então, como você menciona, nós temos um engajamento bastante grande da nossa sociedade, das empresas, e o Paraná também busca ações inovadoras nessa área. Então, a gente busca desenvolver todas essas ações, claro, sobre uma tutela do governo, mas que viabilize todos os agentes estarem trabalhando com a agenda e com os ODS dentro das suas demais situações. Tem muita coisa legal sendo feita, né, Mascarenhas, nas áreas da Agenda 2030, em município, empresa privada, cases bacanas, coisas que podem ser aplicadas em escala estadual, né? Mascarenhas, uma coisa que você tocou importantíssima, eu queria muito destacar isso, é o seguinte, é a parceria do governo do estado com as prefeituras, a sociedade e o setor privado. Por que é importante falar no setor privado? Porque em países europeus, Estados Unidos também é assim, há um investimento pesado do setor privado em ações como essas, né, Mascarenhas? Universidades, por exemplo, que têm pesquisa avançada, têm patrocínio de empresas privadas, fundações, organizações privadas. No Paraná já começa a acontecer isso, Mascarenhas. Já há um entendimento do setor privado que é importante investir nessas áreas para ajudar a fomentar o desenvolvimento, não na perspectiva de ser patrimonialista, mas de dar suporte, subsídio para essas ações? Hoje nós já temos várias empresas aí que defendem o carbono zero, né, a descarbonificação do seu sistema. Então isso é algo importantíssimo. Nós temos exemplos que eu costumo dizer que Curitiba, o Paraná, como uma maneira geral, é destaque no mundo em cima da reciclagem. Então, resíduos sólidos, né, da reutilização em diversos materiais. Então, tudo isso vai agregando valor e vai agregando trabalho aos ODS e à sustentabilidade. Eu queria mencionar, se você me permitir aqui, claro, que a gente falou da Agenda 2030 e que é um período daqui 7 anos. Se a gente for ver, começou em 2015, 2016, nós já estamos na metade dessa jornada. E o governo do Paraná e a comunidade como um todo, ela está preocupada com a continuação dessa agenda após 2030. Então, com isso, o governo do Paraná já está em implementação e em trabalho do que nós estamos chamando de Visão 2053. Muitos me perguntam por que 53. 53 é daqui em 2053, nós vamos comemorar 200 anos da emancipação do Estado do Paraná, então vai ser o nosso bicentenário. Então a ideia... Data histórica, né? Seria uma data histórica. Então a nossa ideia é construir um documento com base nas mega tendências mundiais, né? Então indústria 5.0, tecnologia de cidade ponta, inclusiva. Cidade inclusiva, mesmo porque a perspectiva para 2050 é que mais de 80% da população mundial viva em cidades ou em regiões periféricas. Então tudo isso tem que ser pensado, tem que ser desenvolvido, tem que ser trabalhado, e tudo com sustentabilidade, com os ODS como uma base de trabalho. Então isso é importante a gente mencionar, porque são ações de futuro. Então, a gente tem perspectivas de curto prazo, que é o que a gente falou de reciclagem, mas a gente também tem perspectivas de médio e longo prazo que estão sendo pensadas e desenvolvidas. Mascarenhas, quando as pessoas falam dessa temática, elas perguntam como é que eu posso participar do processo, da discussão em si.
É claro que as pessoas já estão se envolvendo no processo, seja como funcionário, servidor, colaborador de empresa privada, ator governamental, os pontos focais nos municípios, mas o cidadão comum, Mascarenhas. Como é que eu posso, como cidadão comum, me inserir nesse debate? Aí também, já tentando um pouco te ajudar na resposta, são ações simples, né, Mascarenhas? Por exemplo, reciclar o lixo. Se engajar na discussão sobre reciclagem, que você falou que na área na qual Curitiba é modelo, enfim, não precisa muito para fazer isso acontecer, né? Olha, Aurélio, esse é um ponto essencial, né? Às vezes as pessoas olham os 17 objetivos e falam assim, nossa, mas como é que eu vou ajudar na parte de melhorar mudança climática? Qual é o poder que eu tenho? Aí eu brinco o seguinte, quando a gente abre o chuveiro, aqueles primeiros 30 segundos ali, 1 minuto que leva para a água esquentar, se a gente estiver com um balde ali embaixo do chuveiro, a gente capta aquela água gelada que teoricamente iria para o ralo e não seria utilizado, a gente pode guardar num balde, toma o seu banho com água quente, terminou, pega aquela água gelada do balde, leva e coloca na máquina de lavar roupa. Reaproveita. É um reaproveitamento da água. Aí eu também brinco o seguinte, que, por exemplo, se você vai fazer uma pequena reforma na sua casa e você cuida para não desperdiçar material. Então, às vezes a gente vê obra, né, aquela caliça toda que sobra, aquela montoeira, que nem aquelas tábuas que poderiam ser reaproveitadas ali, às vezes vão para descarte. Resíduo da construção civil. São coisas simples que a gente começa a fazer no dia a dia que consegue ajudar a ter um impacto grande em todos os pontos. Por exemplo, uma caminhada ou uma ida de bicicleta para o trabalho, um dia de sol, um dia de calor, que você tem viabilidade de você pegar uma ciclovia e vir de bicicleta trabalhar, você já está diminuindo, por exemplo, o impacto da utilização do carro, né, da combustão, emissão de gases. Reduzindo a emissão de gases, aquela coisa. E esse tipo de coisa. A mesma coisa com o alimento em casa, né? Quando a gente reaproveita vários alimentos em casa, nós também estamos sendo muito eficientes. Outra forma simples que a gente escuta e que acontece, a gente pensa que né, muitas vezes não, a empresa que quer que eu pare de gastar água, luz, mas o simples fato de você pensar a forma como você vai acender as luzes dentro da tua casa, ou você sair no ambiente, apagar a luz, ou você aproveitar a eficiência energética, isso é muito importante para nós. Né? A primeira entrevistada que nós trouxemos no programa foi a Cláudia Silvano, do PROCON. Ela falou sobre consumo consciente. Então, um outro elemento que você está falando agora pode ser, por exemplo, não utilizar tanto, descartar roupas, tentar fazer um consumo um pouco mais consciente, reaproveitar roupas, calçados, enfim, de alguma maneira dar uma destinação mais útil para esse tipo de peça, né, Mascarenhas? Também é uma outra forma. Mascarenhas, outro aspecto que eu queria tocar com você, que eu acho super importante, é o seguinte: o Paraná sempre teve a fama justificada de ser o celeiro do Brasil. Na produção agroindustrial, um agro muito forte no estado, e isso tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Proteção do meio ambiente, das nascentes, evitar o uso de defensivos agrícolas. O Paraná está avançando bastante nessa área também, né, Mascarenhas? No sentido de proteger o meio ambiente e gerar um estado mais sustentável, que respeita a natureza. Também está havendo, e essa é uma agenda que eu sei que é das mais importantes aí para a superintendência, né, Mascarenhas? Dentro do escopo dos 17 ODS, né? Interessantíssima essa tua colocação, porque a gente brinca que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas se a gente for analisar, existe uma segunda bomba no nosso organismo, que não é apenas o pulmão, que faz com que o nosso sangue circule. E eu costumo dizer que é a contração muscular. Ou seja, quando você faz assim com o braço e faz o muque, o seu músculo está contraindo. Quando você contrai o músculo, ele bombeia o teu sangue. O Paraná é o músculo do Brasil. Por que isso? Porque toda vez que nós estamos plantando, nós estamos resgatando o carbono da atmosfera. Isso faz com que a gente consiga reduzir de uma maneira que eu não vou saber medir hoje, mas a gente consegue reduzir bastante o impacto de muitas coisas que são produzidas no estado. Então, a agricultura, além de ela buscar a agricultura sustentável, o desenvolvimento de pequenas produções com agricultura orgânica e sustentável, toda vez que esse agricultor está plantando, aquele alimento, aquele nutriente que está crescendo ali no solo, ele está resgatando o carbono da atmosfera. Isso faz com que a gente seja um grande músculo impulsionador
dessa parte de ambiental dentro do estado. Só por si só, desculpa, Sim. só Não, por si pode só terminar. isso já seria algo importante. Mas o Paraná ainda tem uma outra característica bastante grande, que é a preservação das suas reservas nascentes. Não, a mata ciliar, que a gente chama em volta das nascentes, onde faz com que o Paraná se destaque aí na qualidade da água e no trabalho que é feito de preservação, principalmente de toda a reserva hídrica do estado e tudo mais. Que é grande, né? E sem contar, claro, produção de energia sustentável via Itaipu e via hidrelétrica, que o estado do Paraná hoje, eu posso errar por 1 ou 2%, mas nós estamos quase com 95% da energia usada no Paraná como uma energia renovável e reciclável. Né? Mascarenhas, falando ainda na questão do meio ambiente, né? Aí, de novo, tem a interação com o setor privado. Né? Você falou na questão de orgânicos, por exemplo. O Estado tem incentivado a produção de orgânicos, até na merenda escolar. Tem uma meta do governador do Estado, mas também as empresas privadas têm essa preocupação. Né? Cada vez mais nas gôndolas, você vê o setor de orgânicos ocupando espaço. Esse é um dos caminhos, né, Mascarenhas, as pessoas consumirem e ter preço competitivo para você poder vender orgânicos. Né? É um jeito simples de você colaborar com o meio ambiente que produz resultado bom para todo mundo. Qualidade na mercadoria e preço competitivo. Né? Eu diria que é o consumo consciente. Né? A gente entender que muitas vezes aquele produto orgânico ele é um produto mais natural possível. Eu brinco que é da época de antigamente dos meus avós, né? Então, que é aquele alimento que, teoricamente, ele tem todos os nutrientes e as qualidades que a gente busca num bom alimento. E mais do que isso, ele ajuda a gente a preservar o meio ambiente que a gente vive, que muitas vezes a gente não vê, mas a gente pode ter algumas contaminações acontecendo que são diretas ou indiretas ali. Isso me leva, quando a gente está falando da agricultura familiar, isso é importante para o Estado, porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente aqui falou muito do ambiental, mas a gente tem que pensar no social. Então, manter as pessoas na terra, com poder aquisitivo bom e que consigam produzir no espaço que elas têm, isso é importante. Por quê? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando principalmente do quê? Da Agenda 2030 e dos outros, a gente está falando em qualidade de vida. Redução de impacto no meio ambiente. E o terceiro ponto, que é a gente ter uma economia equilibrada e sustentável. Uma economia circular, onde a gente consiga ter o mínimo de impacto possível ambiental. Né? Então, eu acho que esses 3 pilares ali são o que a gente tem que buscar para o Paraná, sim, que é a melhora econômica, social, legal, e de qualidade, sim, de vida dos paranaenses. Para fechar a última pergunta, Mascarenhas, a Agenda 2030 não tem cor partidária, né? Ela não. É neutra, independente, é partidária. Isso ela tem uma cor. Ela tem a cor do planeta, azul. A cor do planeta, azul. Então, aproveitando isso, agora, governador reeleito, presidente da República, enfim, novos gestores, é o momento dessa união, né, desse congraçamento para que essa agenda seja intensificada, né, Mascarenhas? A hora é agora. Então, eu queria, para encerrar, você falasse sobre esse momento novo que o Brasil vive, novos gestores assumindo, e a importância que isso tem dessa capilarização e dessa integração entre eles para fazer a coisa acontecer no Brasil. Essa é uma pergunta muito interessante, porque o ODS 17 já diz: parceria. Ninguém constrói nada sozinho. Então, esse é o momento que nós temos que começar a pensar com essa perspectiva. A gente só vai construir qualidade de vida se a gente tiver paz. Sem paz não tem sustentabilidade. Sem sustentabilidade não tem paz. Vou pegar o exemplo aí, se a gente observar aí a Ucrânia e a Rússia no momento que eles estão, isso está impactando no mundo todo. Inteiro. Então, eu diria hoje que hoje nós temos um momento ímpar que é isso. Nós temos que consolidar as nossas parcerias, nós temos que consolidar um trabalho pensando no povo, pensando em qualidade de vida e em sustentabilidade. Se essa for a perspectiva que for para a mesa, todos vão ganhar. O país vai ganhar, o mundo vai ganhar, como você disse, não é A ou B ou C. É o planeta Terra que precisa que nós olhemos para ele
da mesma forma que a gente olha para dentro da nossa casa. Preservação da vida. Preservação de todos nós. Da vida e do local onde a gente mora, né? Do chão que a gente pisa, em todos os sentidos. A gente tem que observar aí, por exemplo, as mudanças climáticas, as alterações que estão acontecendo pelo mundo e que muitas vezes você não tem o controle, que a gente chama da Mãe Terra. Então a gente tem que mostrar para a Mãe Terra que a gente quer ajudar também, né? Então eu acho que esse é o momento. Ninguém faz nada sozinho, esse é um dos lemas da agenda. Então esse é o momento da gente sentar, conversar e construir um estado melhor, uma cidade melhor, né? Começa tudo lá na cidade, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, para a gente poder mostrar para o mundo que nós também conseguimos trabalhar com o mundo todo, com todos os países ao redor, né? Com todas as populações que vivem nesse lugar chamado Terra. Em nome da Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social, da nossa superintendente Kelly Guimarães, e em meu nome, eu gostaria de dizer o seguinte, que são ações como a que vocês estão propondo hoje, Aurélio, e essa perspectiva de deixar a gente conversar, falar, bater um papo contigo, é que são ações que vão mudar esse planeta. Então, agradeço ao Planeta Brasil Sustentável pela essa oportunidade de estar aqui hoje e poder ter falado um pouquinho a respeito do que nós estamos desenvolvendo, do que nós pensamos e do que a gente enxerga de um futuro melhor. Então, o Planeta Brasil Sustentável faz parte desse futuro melhor. Muito obrigado. Vida longa para o projeto, para todos nós, um planeta sustentável e com meio ambiente, respeito à cidadania e meio ambiente. Luiz Mascarenhas, diretor da Superintendência, obrigado pela audiência, até o próximo programa.